Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área e hoje vamos listar a maior vitória ou maior goleada do seu time contra um time de cada país sul-americano, incluindo também times mexicanos. Ou seja, em competições oficiais da Conmebol ou FIFA, você vai conhecer qual foi a maior vitória sobre um time argentino, um time uruguaio, um boliviano e etc. Então antes de mais nada, deixe o seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Vamos começar pelo Grêmio, e considerando apenas jogos oficiais válidos por competições da Conmebol ou FIFA, a maior vitória sobre um time argentino foi pelo placar de 4-0, e a mais recente ilustrada na arte foi sobre o Atlético Tucumã em jogo da Libertadores de 2018. Os 4-0 sobre o The Strongest na fase de grupos da atual Libertadores foi a maior vitória sobre um boliviano. Contra um chileno, a maior foi de 5-1 sobre a Universidade Católica em jogo da Copa Mercosul de 1998. 3-0, o mais recente sobre o Atlético Nacional na Libertadores de 2014, foi a maior vitória sobre um colombiano. Sobre um equatoriano, a maior vitória foi de 4-0 sobre a LDU na Libertadores de 2016. Os 2-0 sobre o Chivas Guadalajara na Libertadores de 1998 foi a mais destacada sobre o mexicano. 5-0 sobre o Cerro Porteño na Libertadores de 2018 foi a maior vitória sobre um paraguaio. Sobre um peruano, a maior vitória foi o 6-1 em cima do Ayacucho na fase prévia da Libertadores de 2021. Para cima de time uruguaio, a maior goleada foi sobre o Nacional na Libertadores de 1998, quando terminou 4-0. E na Sul-Americana de 2021, o Grêmio não teve dó nem piedade e aplicou 8-0 sobre o Araguá da Venezuela. O Internacional não possui vitórias expressivas sobre times argentinos em competições da Conmebol. Tanto é que a mais destacada foi o 3-1 para cima do Independiente na final da Recopa Sul-Americana de 2011. 5-0 é o placar mais elástico sobre um time boliviano e aconteceu em 2012 sobre o The Strongest na Libertadores. Em 2015 e fora de casa, o Inter aplicou 4-0 sobre a Universidade de Chile. Contra times colombianos também nunca aconteceu uma goleada acachapante, com a vitória mais destacada sendo os 3-1 sobre o Independiente Medellín na Libertadores de 2023. Na Sul-Americana de 2022, o Inter goleou o 9 de outubro do Equador por 5-1. Contra times mexicanos, o Inter coleciona 3 goleadas por 4-0, a mais recente sobre o Jaguares na Libertadores de 2011. Sobre um time paraguaio, a maior vitória foi de 6-1 sobre o Olímpia na Libertadores de 2021. O Inter nunca venceu um time peruano em competições da Conmebol por goleada, e a vitória por 2 gols de diferença mais recente aconteceu em 2019 sobre o Alianza Lima. 6-2 sobre o Peñarol na Libertadores de 1989 é a maior vitória sobre um time uruguaio. E 4-0 sobre o Deportivo Táchira na Libertadores de 2021 é a maior goleada sobre um time venezuelano. O Bragantino possui pouca tradição continental, embora já tenha chegado uma vez na final da Copa Sul-Americana, e em duelos contra times argentinos nunca obteve uma vitória por mais de um gol de diferença. Contra um time boliviano, em 2023 aplicou 5-0 no Oriente Petroleiro em jogo da Sul-Americana. A única vitória sobre um time chileno até então aconteceu na Sul-Americana de 2024, quando venceu o Coquimbo Unido por 1-0 na fase de grupos. Em 2021, na Sul-Americana, o Bragantino venceu o Tolima da Colômbia por 2-1 em 2 oportunidades. Em 2021, na altitude de Quito, o Bragantino venceu o Independiente del Valle por 2-0. O 7-1 sobre o Tacuary do Paraguai na Sul-Americana de 2023 é a maior goleada internacional na história do clube. Duelos contra times mexicanos, peruanos e venezuelanos ainda não aconteceram. E em 2022, quando disputou a Libertadores pela primeira e única vez, o clube venceu o Nacional do Uruguai por 2-0, sendo essa a sua única vitória em Libertadores na história. Os 4-0 sobre o Argentino Júnior na Sul-Americana de 2024 foi a maior goleada do Corinthians sobre um time da Argentina em competições oficiais. Sobre um time da Bolívia, em 1999 na Copa Libertadores, o Timão aplicou 5-2 no Jorge Wilstermann. Na Libertadores de 2016, o Cobresal do Chile apanhou e amargou uma goleada de 6-0. 4-0 sobre o Once Caldas na fase prévia da Libertadores de 2015 foi a maior goleada sobre um colombiano. Em 2000, na fase de grupos da Libertadores, a LDU foi humilhada ao perder de 6-0. 3-0 sobre o Tijuana na Libertadores de 2013 foi a maior vitória sobre o mexicano. 8-2 sobre o Cerro Porteño na Libertadores de 1999 foi a maior goleada sobre um paraguaio. 5-0 sobre o Sport Huancayo na Sul-Americana de 2021 foi a maior goleada sobre um peruano. Em 2003, na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians aplicou 6-1 no Fênix do Uruguai. E na Libertadores de 2012, quando foi campeão invicto, o Timão goleou o Deportivo Táchira da Venezuela por 6-0.
O Palmeiras coleciona goleadas em competições da Conmebol e a maior sobre um argentino aconteceu na Copa Mercosul de 1999, quando meteu 7-0 no Racing. Em 2022, na Libertadores, o clube humilhou o Independiente Petroleiro da Bolívia por 8-1. Em 2001, na Copa Mercosul, aconteceu a maior goleada sobre um chileno, quando fez 4-0 na Universidade de Chile. Em 2023, nas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras fora de casa aplicou 4-0 em cima do Deportivo Pereira da Colômbia. Em 1995, na Copa Libertadores, o Palmeiras aplicou 7-0 sobre o El Nacional do Equador. Na Libertadores de 2000 e jogando fora de casa, o Palmeiras derrotou o Atlas do México por 2-0. Em 2022, nas oitavas de final, o Palmeiras humilhou o Cerro Porteño com uma goleada de 5-0. Em 2021, na fase de grupos, o Universitário do Peru foi humilhado ao perder de 6-0. Recentemente, o Palmeiras aplicou 5-0 sobre o Liverpool do Uruguai, e detalhe que fora de casa. E em 2022, os 4-0 sobre o Deportivo Táchira foi o placar mais elástico sobre um time venezuelano. 3-0 é o maior placar que o Santos já aplicou em times argentinos em competições da Conmebol, e o mais recente foi na Libertadores de 2020, quando passou por cima do Boca Juniors. Sobre um time da Bolívia, em 2012, nas oitavas de final da Libertadores, o Santos meteu 8-0 para cima do Bolívar. Em 1965, nos tempos de Pelé, o Santos em visita ao Chile meteu 5-1 sobre a Universidad. Em 2003, em visita à Colômbia, o Peixe aplicou 5-1 sobre o América de Cali em jogo da Libertadores. Em 1998, na Copa Conmebol, o Santos meteu 3-0 na LDU do Equador. Contra times do México, apenas vitórias por um gol de diferença. Os 9-1 para cima do Cerro Porteño na Libertadores de 1962 é a maior goleada do Santos em competições da Conmebol. Na Libertadores de 2017, o Santos aplicou 4-0 sobre o Sporting Cristal do Peru. Em duas ocasiões, o Santos aplicou 3-0 no Peñarol, em 1962 na Libertadores e em 1996 na Supercopa. E a vitória mais destacada sobre um venezuelano foi os 3-1 sobre o Táchira na Libertadores de 2011. Em 1997, na Supercopa Libertadores, o São Paulo meteu 5-1 sobre o Vélez Sarsfield, maior goleada sobre um time argentino em jogos oficiais. 5-0 é a maior vitória sobre um time da Bolívia, e o triunfo mais recente aconteceu na Libertadores de 2013, quando atropelou o Bolívar. Em 2012, na Copa Sul-Americana, o São Paulo não tomou conhecimento da Universidade de Chile e goleou por 5-0. Em 2023, na Copa Sul-Americana, aconteceu a maior vitória sobre um time da Colômbia, quando fez 5-0 no Tolima. Em 2020, na Libertadores, o tricolor aplicou 3-0 na LDU Quito. O São Paulo possui duas vitórias por 4-0 sobre times mexicanos, a última e mais recente em 2016, quando derrotou o Toluca. Em 1972, na Copa Libertadores, os 4-0 sobre o Cerro Porteño foi a maior vitória sobre um paraguaio. Em 2020, na Libertadores, o São Paulo goleou o Binacional do Peru por 5-1. Em 1994, na final da Copa Conmebol, o São Paulo humilhou Peñarol ao vencer por 6-1. E em 2016, na fase de grupos da Libertadores, o tricolor aplicou 6-0 no Trujilhanos da Venezuela, com direito a 4 gols de Caleri. A maior vitória do Botafogo contra um time argentino aconteceu em solo argentino, quando em 2019 derrotou o Defensa e Justiça por 3-0. Esse ano, em 2024, o Botafogo na fase prévia da Libertadores aplicou 6-0 sobre o Aurora, maior goleada sobre um time boliviano em competições da Conmebol. Em 1996, na Libertadores, o Botafogo venceu a Universidade Católica por 4-1. 3-1 é o placar da maior vitória sobre um colombiano, e aconteceu em 2008 na Copa Sul-Americana sobre o América de Cali. Em 2014, na fase prévia da Libertadores, o Botafogo obteve a classificação ao derrotar o Deportivo Quito do Equador por 4-0. O Botafogo nunca duelou contra times mexicanos em competições oficiais. Em 2019, na Sul-Americana, o Botafogo derrotou o Sol de América do Paraguai por 4-0. 4-0 também foi o placar da maior vitória sobre um peruano, sendo a vítima a Universidade César Vallejo. Em 1973, na Copa Libertadores, o Botafogo derrotou o Peñarol por 4-1. E em 1993, na campanha do título da Copa Conmebol, o Botafogo venceu Caracas da Venezuela por 3-0. Ao longo da história, o Flamengo aplicou algumas goleadas de 4-0 sobre times argentinos, e a mais recente aconteceu em 2022 nas semifinais da Libertadores sobre o Vélez Sarsfield. Em 1983, na fase de grupos, o Flamengo atropelou o Blooming da Bolívia ao vencer por 7-1. Em 1999, na Copa Mercosul, o Flamengo aplicou 7-0 na Universidade de Chile, com direito a 4 gols de Romário. Em 2022, nas oitavas de final da Libertadores, o rubro-negro atropelou o Tolima da Colômbia com uma goleada de 7-1. O Flamengo
Flamengo em 2 ocasiões aplicou 4-0 sobre times equatorianos, o resultado mais recente em cima do Aucas na Libertadores de 2023. A vitória mais destacada sobre um time mexicano foi o 4-2 sobre o América em 2008 em pleno estádio Azteca. Em 2021, nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo meteu 5-1 no Olímpia do Paraguai. Em 2008, na altitude de Cusco, no Peru, o Flamengo derrotou o Cienciano por 3-0. Em 1991, na Libertadores, o Flamengo meteu 4-0 no Nacional do Uruguai. E em 1993, também pela Libertadores, o clube atropelou o Minervém da Venezuela ao golear por 8-2. Em 2008, quando foi finalista da Libertadores, o Fluminense na fase de grupos aplicou 6-0 sobre o Arsenal de Sarandi, maior vitória sobre um time argentino em jogos oficiais. Na fase de grupos da Sul-Americana de 2022, o Fluminense, em plena casa do adversário, aplicou 10-1 sobre o Oriente Petroleiro da Bolívia, maior goleada da história da competição. Contra times chilenos, foram apenas vitórias por 1 gol de diferença, seja na Sul-Americana, seja na Libertadores. Em 2019, na Sula, o Flusão aplicou 4-1 no Atlético Nacional da Colômbia. Em 2017, o Fluminense aplicou 4-0 sobre a Universidade Católica do Equador. Em 2011, na Libertadores, aconteceu a única vitória sobre um time do México, quando venceu o América por 3-2. O Fluminense coleciona vitórias por 3-1 sobre times paraguaios, a mais recente sobre o Olímpia na Libertadores de 2023. Em 2009, o Fluminense derrotou o Alianza Atlético do Peru por 4-1 nas oitavas de final da Sul-Americana. Em 1952, na Copa Rio, o tricolor superou o Peñarol por 3-0. E em 1971, quando disputou a Libertadores pela primeira vez, o Fluminense, em visita à Venezuela, derrotou o Deportivo Itália por 6-0. A maior vitória do Vasco sobre um time argentino em competições oficiais aconteceu na Copa Mercosul de 2000, quando em visita a Buenos Aires meteu 4-1 em plena casa do River Plate. Em 2011, na Copa Sul-Americana, o Vasco humilhou o Aurora da Bolívia ao vencer por 8-3. Em 2018, na fase prévia da Libertadores, o Vasco fora de casa derrotou o Universidad Concepción do Chile por 4-0. Em 1996, na Copa Conmebol, o Vasco aplicou 4-0 no Tolima da Colômbia. 2-0 é o placar da maior vitória sobre um time do Equador, e a mais especial foi a da final da Libertadores de 1998 sobre o Barcelona de Guayaquil. 2-0 é o placar também da maior vitória sobre o mexicano, quando em 1998 superou o Chivas Guadalajara na Libertadores. Em 1999, na Copa Mercosul, o Vasco meteu 5-1 no Cerro Porteño do Paraguai. Em 1948, no Sul-Americano de Clubes, o Vasco aplicou 4-0 sobre o Deportivo Municipal do Peru. Também pelo Sul-Americano de 48, o Vasco aplicou 4-1 sobre o Nacional do Uruguai. E em 1980, na fase de grupos da Libertadores, o Vasco aplicou 4-0 sobre o Galícia da Venezuela. Na única vez que duelou contra um time argentino, o América não conseguiu sair com a vitória, mesma situação de quando enfrentou times do Equador. Já contra times da Bolívia, do México, do Peru e da Venezuela, o Coelho nunca mediu forças. Em 2023, na Copa Sul-Americana, o América aplicou sua maior goleada internacional, quando fez 5-1 no Colo-Colo do Chile. A única vitória sobre um time colombiano foi os 2-0 sobre o Milionários na Sul-Americana de 2023. A única vitória sobre um time paraguaio foi os 3-2 sobre o Guarani na Libertadores de 2022. E na Sul-Americana de 2023, o América goleou o Peñarol por 4-1. Em 1995, na final da Copa Conmebol, o Atlético Mineiro aplicou 4-0 sobre o Rosário Central, sua maior goleada sobre um time argentino em jogos oficiais. Em 2017, na Libertadores, o Galo fora de casa goleou o Sport Boys da Bolívia por 5-1. Em 2000, na fase de grupos, o Atlético aplicou 6-0 no Cobreloa do Chile, com direito a 4 gols de Guilherme Alves. Em 1992, na vitoriosa campanha da Copa Conmebol, o Atlético nas quartas de final aplicou 3-0 no Júnior Barranquilla da Colômbia. Em 2022, na Copa Libertadores, o Galo derrotou o Del Valle do Equador por 3-1. Em duelos contra times mexicanos, o Galo nunca conseguiu vencer. Em 2021, o Atlético aplicou 4-0 sobre o Cerro Porteño em jogo da fase de grupos da Libertadores. Em 2016, também pela fase de grupos, o Galo meteu 4-0 sobre o Melgar do Peru. Contra times do Uruguai, até agora não aconteceu nenhuma vitória elástica, com a mais destacada sendo os 2-0 para cima do Defensor na Libertadores de 2019. E em 1995, na Copa Conmebol, o Atlético meteu 6-0 no Mineiros de Guaiana da Venezuela.
O Cruzeiro em 2011 se vingou da final da Libertadores perdida em 2009 e humilhou o Estudiantes por 5-0, sua maior vitória sobre uma equipe argentina em partidas oficiais. Em 2010 aconteceu a maior vitória sobre um boliviano quando aplicou 7-0 no Real Potosí em jogo da fase prévia da Libertadores. 7-0 é também o placar da maior vitória sobre uma equipe chilena, quando em 2018 atropelou a Universidade no Mineirão. Em 1992 na Supercopa Libertadores, o Cruzeiro na fase de estreia goleou o Atlético Nacional da Colômbia por 8-0, com direito a 5 gols de Renato Gaúcho. Em 2001, nas oitavas de final da Libertadores, o Cruzeiro derrotou o El Nacional do Equador por 4-1. O clube nunca venceu times mexicanos em competições oficiais. Na Libertadores de 2011, os 4-0 sobre o Guarani é até hoje a maior vitória sobre uma equipe paraguaia. Em 1976, ano do primeiro título da Libertadores, o Cruzeiro aplicou 7-1 no Alianza Lima do Peru. Em 1991, o Cabuloso goleou o Nacional do Uruguai por 4-0 em jogo da Supercopa. E em 1977, na Copa Libertadores, a maior vitória sobre um time da Venezuela aconteceu quando aplicou 4-0 sobre a Portuguesa fora de casa. O Atlético Paranaense acostumou-se a jogar competições da Conmebol, tanto é que possui vitórias sobre times de todos os países. A maior e mais destacada sobre um argentino é os 3-0 sobre o Boca Juniors na Libertadores de 2019. Também em 2019, o clube aplicou 4-0 sobre o Jorge Wilstermann da Bolívia. 2-0 sobre o Colo-Colo na Libertadores de 2020 é a vitória mais destacada sobre uma equipe chilena. Na Sul-Americana de 2021, o Furacão aplicou 4-1 sobre o América de Cali da Colômbia. Também em 2021, aconteceu a maior vitória sobre um equatoriano, quando meteu 4-0 no Aucas. Em 2005, na Copa Libertadores, o Furacão aplicou 3-0 no Chivas do México. Na atual Sul-Americana de 2024, em visita ao Paraguai, o Atlético goleou o Esportivo Ameliano por 4-1. Na Libertadores de 2023, o clube derrotou o Alianza Lima do Peru por 3-0. Na Sul-Americana de 2018, em plena casa do adversário, o Atlético derrotou o Peñarol por 4-1. E nesse ano, o clube aplicou 6-0 no frágil Rayo Zuliano da Venezuela pela Sul-Americana. O Coritiba tem pouquíssima tradição continental, tanto é que só aparece com vitórias sobre times de 3 diferentes países: 2-0 sobre o Rosário Central da Argentina na Libertadores de 2004, 3-1 sobre o Deportivo Quito do Equador em 1986 e 2-0 sobre o Sporting Cristal do Peru na Libertadores de 2004. Contra times dos demais países, ou o Coritiba nunca venceu ou nunca enfrentou. O Bahia nunca duelou contra clubes do Chile, Equador e México em competições oficiais. A vitória mais destacada sobre um time argentino foi na Copa Libertadores de 1960, quando derrotou o San Lorenzo por 3-2. Em 2021, na Sul-Americana, o Bahia derrotou o Guabirá da Bolívia por 5-0. A única vitória sobre um colombiano foi o 1-0 sobre o Nacional de Medellín na Sul-Americana de 2013. Na Sula de 2020, o Bahia meteu 3-0 no Nacional do Paraguai. Também na Sul-Americana de 2020, o Bahia aplicou 4-0 no Melgar do Peru. A única vitória sobre um time uruguaio em competições da Conmebol foi o 2-0 sobre o Cerro na Sul-Americana de 2018. E em 1989, na Copa Libertadores, o Bahia derrotou o Unión Táchira da Venezuela por 4-1. O Vitória tem zero tradição em competições internacionais, tanto é que só aparece em 2 países nessa arte. Na Copa Conmebol de 1997, o clube obteve sua única vitória sobre um clube argentino, quando fez 1-0 no Lanús. Também naquela mesma Copa Conmebol de 97, o clube em visita ao Paraguai goleou o Sportivo Luqueño por 4-1. Contra times dos demais países, ou o Vitória não conseguiu vencer, ou até hoje nunca teve a oportunidade de enfrentá-los. O Fortaleza vem construindo sua experiência em competições da Conmebol nos últimos anos e já coleciona bons e expressivos resultados, como chegar na final da Sul-Americana de 2023. A maior vitória sobre um argentino foi os 4-2 sobre o gigante Boca Juniors na Sul-Americana desse ano. Também nesse ano, o clube atropelou o Nacional de Potosí da Bolívia, quando venceu por 5-0. Ano passado, o Fortaleza goleou o Palestino do Chile por 4-0 na Sul-Americana. Os 2-0 fora de casa sobre o Esportivo Trinidense em 2024 é a vitória mais destacada sobre uma equipe paraguaia. Na fase prévia da Libertadores de 2023, o Fortaleza aplicou 4-0 sobre o Deportivo Maldonado do Uruguai. E na Sul-Americana de 2023 aconteceu a maior goleada internacional de sua história, quando aplicou 6-1 no Estudiantes de Mérida da Venezuela. Não aconteceram duelos contra times mexicanos, e na única vez que duelou contra um equatoriano, acabou perdendo a final da Sul-Americana para a LDU ano passado.
O Ceará nunca enfrentou times chilenos, colombianos, equatorianos, mexicanos, peruanos e uruguaios em competições oficiais. A vitória mais expressiva sobre um argentino foi os 2-0 fora de casa sobre o Independiente na Sul-Americana de 2022. Ainda na Sula de 2022, o Vozão derrotou The Strongest por 3-0. Na mesma competição, o clube aplicou sua maior goleada internacional quando fez 6-0 no General Caballero do Paraguai. E resumindo toda a sua história continental, a boa campanha na Sul-Americana de 2022, o Ceará contra o La Guaira da Venezuela venceu por 3-0. O Goiás nunca duelou contra times do México e da Venezuela em competições oficiais. 3-0 sobre o Newell's Old Boys na Libertadores de 2006 é a maior vitória sobre uma equipe argentina. A única vitória sobre uma equipe boliviana é os 2-0 sobre o The Strongest na Libertadores de 2006. A única vitória sobre uma equipe do Chile também aconteceu em 2006, quando fez 2-0 no Unión Española. A única vitória sobre uma equipe colombiana aconteceu na Sul-Americana de 2023, quando derrotou Santa Fé por 2-1 fora de casa. Na fase prévia da Libertadores de 2006, o Goiás eliminou o Deportivo Cuenca do Equador com uma vitória por 3-0. A única vitória sobre um time do Paraguai foi os 3-1 sobre o Cerro Porteño na Sul-Americana de 2009. A única vitória sobre um time peruano foi o 1-0 sobre o Universitário na Sul-Americana de 2023. E a única vitória sobre um time uruguaio foi o 1-0 sobre o Peñarol na Sul-Americana de 2010. O Sport nunca duelou contra times da Bolívia, México e Venezuela em competições oficiais, enquanto contra equipes da Colômbia e do Paraguai nunca conseguiu sair com a vitória até então. A única vitória sobre um time argentino aconteceu na Sul-Americana de 2017, quando derrotou o Arsenal de Sarandi por 2-0. Em 2009, na fase de grupos da Libertadores, o Sport conseguiu vencer o Colo-Colo nos dois jogos, e ambos pelo placar de 2-1. Também na Libertadores de 2009, o clube conseguiu derrotar o LDU nos dois jogos, um deles pelo placar de 2-0. Em 1988, quando jogou a Libertadores pela primeira vez, o Sport aplicou a sua maior goleada internacional, quando fez 5-0 no Alianza Lima do Peru. E em 2017, na Sul-Americana, o Leão derrotou o Danúbio do Uruguai por 3-0. Bom pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.